Mineração Rio do Norte, para apresentar o projeto Aprimoramento da Gestão Operacional por meio de iniciativas digitais. Então vamos receber aqui ao palco com uma salva de palmas Igor Antônio Ribeiro, ele que é engenheiro master de operação de mina, e Walter Felsch, consultor. Sejam muito bem-vindos. Lembrando que são 10 minutos de apresentação para cada palestra e nós temos aqui à frente o cronômetro para auxiliar os palestrantes aqui na organização do seu tempo. Obrigado. Esse aqui é o passador, sempre no meio apontando para a tela. Ok, tá bom. E aqui do lado tem o cronômetro. Precisar de alguma coisa? Tá bom, obrigado. Bom dia a todos. Conforme ela falou, meu nome é Igor Ribeiro, sou engenheiro de Minas, formado pela Escola de Minas de Ouro Preto. Tá? Tenho cerca de 20 anos de experiência no mercado, sendo desses 20 anos, praticamente 10 na mineração Rio do Norte. Então, a gente vem aqui apresentar um pouquinho, né, do que a gente vem fazendo lá. Falando um pouco sobre a MRN, né, a gente estamos lá há 45 anos, né, realizando mineração sustentável na Amazônia, né. Produzimos cerca de 12 milhões de toneladas ano e hoje nós temos cerca de 6 mil profissionais, né, que atuam lá, seja próprio ou contratado na mineração. Desses 6 mil, 1.600 são próprios, tá? E cerca de 20% desse efetivo está lá na operação de mina com a gente. Então, dando esse breve histórico aí, eu vou passar a palavra para o nosso colega aqui, Walter. Fica à vontade, Walter. Obrigado. Bom dia a todos. É uma honra retornar aqui ao Congresso, a esse palco aqui. Já tive a oportunidade de participar de outros trabalhos também vencedores. Com esse aqui já é o 9º trabalho vencedor que eu tive a oportunidade de participar. Então, realmente é um evento de grande importância, né, para a nossa mineração brasileira. Introdução do nosso trabalho, pessoal, que são iniciativas digitais, né, esse é o aprimoramento da gestão de operações de mina através de iniciativas digitais. Qual que seria a nossa ideia aqui, pessoal? Seria trazer decisões mais assertivas, decisões mais inteligentes através de dados. Porque uma mineração eficiente começa com uma gestão inteligente, né? Me apresentando primeiro, como falei, meu nome é Walter, eu sou engenheiro de Minas, eu sou doutor em engenharia mineral pela UFOP e tenho mais de 18 anos de experiência trabalhando nas áreas de operação de mina, planejamento de mina. Nos últimos 6 anos eu estou à frente dessa empresa, que é a WF, Mine Analytics, e desde então tive a oportunidade de trabalhar em mais de 20 unidades operacionais, sempre buscando aprimoramento de iniciativas digitais associadas à operação de mina, gerenciamento de frotas e também capacitação de equipes de alta performance, né? Já capacitei aí mais de 50 pessoas, seja controladores, supervisores de mina. E, além disso, pessoal, falando um pouco do nosso objetivo, né? Como eu já disse para vocês, é o aprimoramento da gestão operacional através das operações, através de análise de dados, né? Mas como que a gente fez essa análise? A partir, então, primeiro, a gente precisava de um banco de dados, de uma base de dados sólida. É muito importante termos uma base de dados confiáveis, né, para toda análise que a gente for fazer. Então, a gente acabou utilizando o sistema da Hexago, né, que é o Smart Mine, que o pessoal da MRN possui, que utiliza hoje. E a gente conseguiu fazer uma junção desses dados aí através de um sistema de BI, foi o Power BI, né, para que aí a gente conseguiu fazer um trabalho personalizado lá para a empresa. É um trabalho que foi todo segmentado conforme as necessidades deles, as necessidades de análise por equipe, por exemplo, por mina, né? Eles têm várias minas ali, equipamentos que trafegam em locais diferentes. Então, realmente foi um trabalho assim, bem desafiador, bem interessante, com um resultado muito bom. Então, eu vou passar novamente aqui a palavra para o Igor, que vai trazer mais detalhes para vocês. Obrigado. Bom, pessoal, falando um pouquinho aí, né, acho que BI todo mundo está utilizando há pelo menos há 5 anos, né, meio que popularizou a ferramenta. Então,
a grande sacada que a gente teve, né, assim, a gente tem controle de operações integradas, tem os dashboards gerenciais, porém eles não entram muito no detalhe. Então a gente, com a ajuda do nosso consultor aqui, a gente conseguiu estratificar, né, não só, né, a gente por mina, por letra, né, por turma, chegamos no nível do operador, né, então a gente consegue principalmente fazer a gestão das paradas gerenciáveis, né, aquelas horas improdutivas. Então a gente consegue aí, por exemplo, avaliar por turma o tempo de fila de cada turma, dia a dia, como é que está esse ranking, a gente estabelece metas em cima disso, o tempo de troca de turno, né, paradas para refeição. Então, através dessa análise no BI, no dia a dia, a gente consegue identificar alguns gargalos e trabalhar de forma o mais imediato possível para garantir que a gente está melhorando naqueles pontos, né? Fizemos também um desmembramento por letras, então a gente consegue verificar os principais indicadores, né? Movimentação de ROM, utilização de equipamentos, né? De carga, transporte, percentual de filas. As metas, elas são desmembradas por equipe, de acordo com a escala de turno, né? Lá nós somos 4 equipes, 3 trabalhando, uma folgando. Então, é de acordo com as horas trabalhadas de cada equipe, né? Além disso, a gente conseguiu também desmembrar por operador. Então, a gente consegue fazer a gestão de horas de cada operador. A gente sabe como é que ele está fazendo as devidas apropriações, o tempo de refeição que ele está tendo, se ele está parando muito durante o turno. Além disso, a gente também fez um ranking de produtividade, né, um indicador de desempenho, tonelada hora por quilômetro. Então, com base na identificação desses dados e avaliação desses dados, a gente iniciou um processo de capacitação praticamente individualizada, né? Então, a gente começa a identificar quais são os top 5, os bottom 5, e inicialmente a gente propôs uma metodologia de trabalhar sempre nos bottom, né, no pessoal que está lá embaixo, para tentar melhorar a nossa média, né? Tanto de produtividade, tanto de redução de horas improdutivas. Então, tanto com a atuação do gestão, da liderança de cada turno, né, do supervisor de turno, quanto também o nosso time de instrutores, a gente vem atuando juntamente com essa turma, né? Essa ferramenta, ela foi elaborada com o intuito de repassar isso para o supervisor de turno. Antes isso ficava muito a cargo da engenharia, né, da gente fazer essa avaliação, identificar esses gargalos. E a gente fez um treinamento com essa turma para que eles nos ajudassem também, né, a chegar na meta final. Então, além disso, né, um ponto importante, a gente conseguiu estratificar também, fazer o comparativo do realizado tanto pelo plano semanal, de metas do plano semanal, meta do plano mensal, pela meta do line-up. Então, a gente tem vários parâmetros, né? A gente sabe que isso é muito dinâmico no dia a dia da operação de mina. Falando de algumas ações, né? Então, a gente também usa dados de telemetria dos equipamentos, né? A gente tem lá na nossa frota, lá é mista, né? Temos Scania e Volvo, mas a gente tem a telemetria desses equipamentos que nos fornecem informações muito importantes para a gente poder fazer a tratativa individualizada, identificar os gaps dos operadores, atuar de forma individualizada com cada um, né? Buscando esse desenvolvimento humano de cada um. Então, o projeto, basicamente, ele foi organizado em fases, né? A gente iniciou lá em abril do ano passado, né? E a gente vê que em cada fase a gente fazia um follow-up, né? Então, foi a primeira fase, o primeiro assessment, depois fizemos treinamentos, repassamos isso para a média liderança, né? Os supervisores de turno, eles começaram a acompanhar nas suas devidas equipes e a gente foi observando que a gente foi obtendo uma melhora no desempenho, né? Saímos aí de 524 para 572 toneladas hora por quilômetro. Então, representou em um aumento na produtividade desse desempenho de 9,2%. Velocidade média, a gente teve um aumento de 4,5%. Filas, né, uma redução de quase 9%. E troca de turno reduzimos aí em cerca de 2%. Então, né, aí o indicador que eu estava comentando ao longo do trabalho, né, teve uma variabilidade aí ao longo desses meses,
mas no final a gente vê que melhorou, né? Então, essa análise detalhada de dados permitiu a gente identificar e corrigir ineficiências, né? Dando esse resultado que a gente observou no trabalho. Quando a gente vai lá para o consumo específico de diesel, que é um dos indicadores que inclusive o nosso time do financeiro acompanha, importante, né? A gente teve uma melhora de 9%, né? Uma redução de 9%. Isso representa uma redução de 700 mil litros de diesel, né? Quando a gente joga um comparativo, aí, a gente está reduzindo aí 1.800.000 toneladas de carbono de emissão, né? Uma economia de cerca de 3,5 milhões no diesel direto. Então, concluindo o trabalho aí, pessoal, então, assim, a gente fazer esse monitoramento real, em tempo real de dados, né? Essa questão de transparência e comunicação com a média liderança, com as equipes, né? Análise de dados, né? A gente enxerga oportunidades nos nossos indicadores, temos reuniões semanais com o pessoal do time do Centro de Operações, reuniões mensais com o nosso time de liderança da própria operação de mina, onde a gente leva esses indicadores, mostra as oportunidades, discute, propõe melhorias, né, otimiza esses recursos. Então, assim, o BI, nesse caso nosso, ele nos ajudou a gente enxergar nessas ineficiências e fazer a tomada de decisão o mais breve possível. Tá? O que a gente tinha para apresentar era isso aí, eu agradeço aí o espaço. Tá? Bom dia a todos.